Olá, gente, estamos de volta com mais um GreenStube, dessa vez trazendo uma convidada muito especial. Ela é escritora, autora de vários livros e responsável pelo blog Vai Me Toca um Blues, um dos pouquíssimos registros onde é possível encontrar alguma coisa sobre a história do blues na cidade. Com vocês, Sayonara Mello. Eu tenho uma relação pessoal assim com o blues. Eu sou uma autodidata, digamos assim, eu pesquiso e tudo isso. Assim, bem, uma boa parte, né, digamos assim, das pessoas já me conhece, sim, eu tenho uma certa trajetória já como escritora, né. Eu estou tentando mostrar meu trabalho sobre vários aspectos, né, vários ângulos também. Muita gente fala que eu não me foco apenas numa coisa. Não, eu realmente não me foco e nem quero me focar em apenas uma coisa. Desde criança eu sempre tentei ver vários aspectos de tudo, assim. Não é porque eu gosto de blues que eu vou deixar de ouvir outros gêneros de música, né? Não, eu ouço de tudo, eu leio de tudo, e onde tiver aprendizado, conhecimento. Então, eu estou nessa luta já há um tempo, né? Eu tenho 3 livros editados, e tenho meus blogs, né? São 4 blogs. Tenho o Cantilena do Corvo, blogspot.com. Tenho o Mar de Histórias, blogspot.com. Aliás, é Mar de Histórias sem fim, tá? blogspot.com. Solitária Errante. Na verdade é o V46, wordpress.com. Vai Me Toca um Blues, tá? Que é voltado para o blues. Ele é voltado mais para a história mesmo da música, assim, onde eu vou em busca da raiz de tudo, assim, com relação à música, né? Como começou, onde começou, os principais músicos e tal que desenvolveram, que nos deram o que hoje a gente tem como blues, rock and roll e tudo. É bem interessante. Inclusive, eu acabei de ganhar um selinho, né, de um blog que é voltado para a medicina, né? Mas eles me deram um selo como um dos melhores entre os 50 blogs de blues. E eu fiquei muito contente, assim, né? O meu contato com música, de um modo geral, é desde a infância, né? Mas eu sempre procurei manter, assim, a mente aberta mesmo. Eu nunca ouvi blues quando era pequena, isso não. Ou então poderia até ter ouvido e não lembre agora, não tenho a memória disso. Mas quando era criança eu escutava mesmo, era as músicas que meu pai escutava, né? Que era Angela Maria, Maísa, Francisco Petrônio, todo esse povo, assim. E eu adorava. Eu trago ainda dentro de mim o Chão de Estrelas, tudo. Amo de paixão. E escutava também na década de 70, os vizinhos ouviam muito os Folhas, Renata Seus Blue Caps, Roberto Carlos, então. Então, minha paixão pela música é desde sempre, né? Eu comecei, na verdade, com o rock, né? Escutando Saxon, Iron, e fui me aproximando um pouco, mas o contato mesmo com o blues foi bem mais tarde. A maior parte da minha vida foi envolvida com música, trabalhei com músicos, trabalhei em lojas que vendiam música, sempre foi música o tempo todo. Então, casei com um músico, né, que também era muito apaixonado pelo que fazia, mas era meio maluquinho, né? O pessoal da nossa época, todo mundo conheceu o Andrezinho, né? André Gomes, e eu não posso deixar de falar nele, né? Ele começou também com as bandas aqui, logo no início, a Veneno da Madrugada, foi uma das primeiras, né? Ele, o Matheus Gondim e o Denis Rangel. Eles começaram com essa ideia de tocar blues. E de onde vocês tiraram essa ideia de tocar blues? 3 meninos, né? Não sei, apareceu, a gente ouviu, gostou e ficou, e foi assim. Então eles começaram com a Veneno da Madrugada,
fizeram um certo sucesso, digamos assim, né? Sucesso não financeiro, porque a gente sabe que aqui é tudo muito difícil. Mas a coisa foi caminhando e tempos depois a banda deu um tempo, se desfez. O André acabou indo parar na Tulipa Negra também, na época que o Augusto começou com a Tulipa Negra, né? E eu passei alguns perrengues na minha vida, né? Com a morte do meu pai, depois com a morte do André, que foi um momento trágico, assim, na minha vida, né? E foi triste também. Ele era meio que maluco, digamos assim, né? E, sei lá, acabou tendo o mesmo fim de muitos, que ele era fã incondicional, né? Então eu fico um pouco triste de falar dessas coisas. E quando eu conheci o blues de uma forma assim, eu me apaixonei porque eu acho que o blues é uma estrutura, uma filosofia de vida, assim, sabe? É aquela coisa do sentimento mesmo, de quando você está triste, alegre. Blues não é só tristeza. Vamos tirar isso também, porque para mim blues é tudo, né? Blues vai desde a literatura, os motivos, assim, a pintura, a arte de um modo geral. Para mim tudo engloba o blues, né? Eu acho que o blues como gênero musical é o que engloba todas essas coisas, né? Todos esses sentimentos. Primeiro porque ele lida com o sentimento do ser humano, assim, com as suas coisas, né? Você põe para fora ou tenta pôr para fora essas coisas que você chama de blues, de tristeza, de alegria. Isso para mim é blues. Não importa se você é brasileiro, se você é amazonense, sei lá, se você vive nos Estados Unidos, na Conchinchina, o blues é universal, é uma linguagem só. Quem ouve se apaixona. Andei, depois da morte do André, muito deprimida, não aguentava nem ouvir os blues, né, porque me deixavam muito triste. Mas agora eu estou retomando minha vida assim e o blues tem me dado novamente a força, né, o alimento do que eu precisava. Outro dia eu li a história de um prisioneiro. Ele é brasileiro, eu vou ver se eu encontro ainda por aí para vocês. Ele até escreveu um livro recentemente que ele disse que o blues foi a salvação dele na cadeia. Ele passou a ouvir blues dentro da cadeia e isso fez ele ter vontade de mudar, sabe? E ele disse que hoje ele não larga assim de ouvir o blues de jeito nenhum. E gente jovem, principalmente, assim, eu falo de um jeito assim sobre o blues. Eu gostaria mesmo que vocês ouvissem mais, porque embora seja um gênero considerado americano, é algo que na verdade te abre portas, assim. E eu não estou falando por demagogia, foi uma experiência minha, claro, cada um tem seu tipo de experiência. Mas não deixem as raízes morrerem, não. Vão a fundo, se você quer ser músico, se você quer ser escritor, vão a fundo das origens, sabe? O importante é pesquisar, chegar ao fundo de tudo e tirar disso o melhor. O blues é africano, nasceu na África, essa coisa toda. Há um século, pelo menos. Né? Já, naquela época, eles já faziam blues. Eu estava fazendo um trabalho sobre batuque outro dia. E eles é o mesmo ritmo, é o mesmo compasso, entendeu? É o mesmo tema de muitas vezes pergunta-resposta. Então, os griots, que eram os contadores de histórias, que iam de aldeia em aldeia, né? Então, o blues é muito mais antigo do que a gente pensa. Então, não pequei tanto em dizer que há séculos, né? E geralmente eram os instrumentos, eram as palmadas e acompanhando o ritmo da canção, entendeu? Eles contavam uma história ao ritmo de mãos e pés, né, batidas de um modo geral. Muitos escravos que vieram para o Brasil tinham raízes muçulmanas e aqui no Brasil também se escutava blues, claro que não com a mesma intensidade, né? Mas aqui também se ouvia blues. Se ouvia muitos outros gêneros de música. A gente aqui não
que não sabe do que acontecia numa época efervescente como foi os anos 20, né? Os anos 10, 20, por aí, aqui no Brasil. Mas a gente sabe que muitos dos nossos músicos que começaram a ficar famosos depois dos anos 30, assim, como o Ari Barroso, eles estudaram jazz, a formação era puramente jazzística, e a gente sabe que o jazz não está também separado do blues, né? São da mesma época, são como que irmãos gêmeos. Manaus não tem uma tradição assim que você pode dizer isso é essencialmente amazônico, né? Eu acabei de falar isso há pouco. Então, o blues, como pode uma pessoa lá perdida, lá no fim do mundo, porque muita gente considera a Amazônia o fim do mundo, né? Eu considero o começo, mas muita gente considera o fim. Então, como pode alguém que vive lá naquelas quebradas ouvir blues, né? E gostar de blues, e querer amar o blues, divulgar o blues? Ora, quem ouve sabe, é como uma mordida, assim, de algo que vai tomando conta de você. Eu falo paixão porque eu costumo ter paixões, às vezes efêmeras, mas também muito intensas, né? Mas é por conta disso mesmo, de aprendizado e de tentar fazer com que as pessoas não fiquem paradas no tempo, sabe? Não encruem, não fiquem com viseira de cavalo, como eu costumo falar, né? Tem que olhar para os lados, tem que olhar em todas as direções, tem que aceitar também as derrotas, os tropeções que a vida... a vida, as pessoas também te puxam um tapete e a gente desanima, mas a gente levanta e vai adiante. Eu luto assim para que as pessoas tentem entender ou dar o melhor de si sempre. É importante. E é importante também que você dê sempre o melhor de si para os outros. Eu dou grande parte do meu tempo, sim, para que as pessoas saiam da ignorância. Para que elas tenham uma nova visão de mundo, entendeu? Tanto com relação à nossa música, que a gente tem feito aqui em Manauara, quanto ao aspecto da literatura, dos quadrinhos, né? Eu estou engajada, assim, nessa luta agora mais do que nunca. Já venho nisso há alguns anos. Eu conheço o povo aqui já há um bom par de anos, né? O pessoal da música eu conheço também, então eu sei a dificuldade que todo mundo enfrenta, porque eu faço parte disso também, né? Com a literatura e tudo. E o nosso Amazonas é muito desrespeitado lá fora, sabe? Chamam a gente de tudo, que aqui não sabem fazer música, ou que não sabem fazer literatura, ou que, poxa, a gente faz parte de um país imenso. Quem conhece história sabe que o Amazonas é um pedaço importante da história do Brasil, né? E eu não sei por que tanto preconceito. Então essas coisas me enervam, né? Me deixam muito fora de mim. E eu fico chateada quando alguém fala: pô, como é que tu mora lá no Amazonas e gosta de blues? Aqui a gente faz de tudo, aqui a gente tem todo tipo de gente. Você não vive à parte. Hoje as pessoas costumam falar assim: para que fazer blues, né? Se vocês só vão cantar músicas repetidas, só são covers bem, não é por aí, não é geralmente por aí. Eu defendo muito essa questão, assim. O povo tem música autoral, tem trabalho próprio. Aliás, essa é uma questão que anda pegando muito ultimamente, do trabalho autoral, né? As bandas divulgarem seu trabalho em vez de fazerem cover. Eu concordo sim, mas na linhagem desses bluseiros todos, muitos bluesmen, todo mundo sabe, tocam canções dos primeiros, desde lá dos Campos de Algodão, entendeu? Então é uma tradição, digamos que não é uma coisa assim de que o cara vai cantar cover só porque... Não, ele canta cover porque já faz parte, é algo quase que cultural, assim. Você ouve Eric Clapton e vai ver na discografia dele que ele tem cantado várias vezes as mesmas canções ao longo do tempo de blues.
de bluseiros e de blues singers de antigos, muito antigos mesmo, realmente. Ah, olha, isso é difícil. Isso é muito difícil, porque além dos bluseiros de raiz, né, aqueles clássicos que a gente que conhece um pouco mais da música, assim, conhece, existem tantos, assim, e os mais novos, assim, os mais novos. Mas tem um bluseiro que eu vou falar até, eu vou citar assim, porque ele me impressiona muito. Eu gosto bastante dele. Poxa, é até difícil, assim, mas é um que eu gosto muito e que anda meio esquecido, assim, né? As pessoas esqueceram um pouco dele, que é o Roy Buchanan. É um bluseiro que eu amo, assim, de paixão, eu acho o máximo ouvi-lo. Gosto também muito do Howlin' Wolf, que é o máximo, né? E, gente, bem, as blues singers de sempre, que a gente conhece, né? Gosto, atualmente, das que misturam estilos, como a Joss Stone, a Amy Winehouse, né? Que elas já não são propriamente apenas blues, né? Mas misturam. Virginia Allen, bem, Virginia era o nome da esposa de Edgar Allan Poe, né, que é um escritor que eu gosto, que eu tenho também, assim, tem essa coisa gótica também, né, e eu gosto muito. Aliás, olha só, uma relação, né, a expressão to look blues é tão antiga quanto... vem, eu acho que desde o século XVI essa expressão, que derivou o nosso Blue Devil, né, que significava os demônios interiores, e que hoje, atualmente, é conhecido como blues, né, mas era a expressão que designava essa coisa melancólica que muitos escritores tinham, né, em determinada época. Edgar Allan Poe era assim, era um escritor dado à melancolia e à autodestruição, né? Apesar de ser um gênio, assim, mas não encontrou seu caminho, era um cara atormentado, mas era assim, muito, sei lá, é um dos caras que eu mais admiro, assim. Tem ele e Leonardo da Vinci, né? Então, Virginia Clean era o nome da esposa, e eu só fiz trocar o nome, né, que a Virginia, eu não ia me chamar Virginia Clean, né, mas Virginia Allen. E muita gente também falava que o André lembrava o Edgar Allan Poe, sabe? Assim, a fisionomia, né? Então eu digo, então tem tudo a ver. Então, será esse meu pseudônimo. Um texto, assim, de cultura mesmo, de, sei lá, de sofrimento. Tá certo falar quanto de cultura? Não sei, né? Não, mas você, né, foi uma época em que as pessoas queriam falar e não tinham voz para isso, né? Então elas usavam alguns artifícios, né? Nos Estados Unidos foi chamado de blues, aqui no Brasil foi chamado de samba, mas é isso, o blues está impregnado em todo canto, né? Trabalhar nervosa, né? Trabalho todo. Você sabe, eu me acostumei a falar mais na rádio agora, porque eles me deixaram um pouco mais à vontade, mas eu não gosto. Eu fico meio perdida nas ideias, assim, sabe? Meio atrapalhada. Ainda bem que faz sentido, tá? Eu quero só ver como você vai falar.